Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite dirigido pelo Instituto de Direito Brasileiro e, agora, em particular, pelo Dr. Hugo, pelo professor Hugo e pela professora Ruth Saraiva. E ainda tenho que dobrar isto, ainda tenho que dar um segundo agradecimento ao professor Hugo, porque foi a partir do tema dele que o meu tema surgiu. Quer dizer, não é que eu não pudesse falar um pouco sobre neurociência, mas eu provavelmente sentiria mais inclinado a relacionar neurociência com direito, com direito económico, com economia ou com outra área relacionada com economia, e não propriamente com direito penal. Mas a dada altura pareceu-me que, de facto, as questões mais, não direi necessariamente as mais interessantes, mas provavelmente algumas das mais interessantes, iam surgir do diálogo ou da controvérsia que poderia existir entre neurociência e direito penal. E, portanto, não sendo um penalista, mas também não me assumir como penalista, portanto, enfim, e até aceitando eventualmente que haja aqui alguém dessa área que queira entrar em controvérsia, tanto melhor, seria um sinal, teríamos campo para discussão. Eu, de qualquer forma, vou tentar entrar nestes meandros, porque de facto me suscitaram um particular interesse da sua exposição, e a sua exposição, para além do mais, já apontou alguns caminhos que eu provavelmente vou também trilhar sem ver sua posição, espero eu, felizmente. Pronto, eu sei que lendo é capaz de não ser, se calhar, o mais interessante, mas como eu gostava de dizer o máximo possível no pouco tempo que tenho, vamos ver se eu consigo, devagar, de forma perceptível, dizer aquilo que pretendo dizer. Ora bem, portanto, o meu tema é implicações da neurociência para o direito penal. Nós podíamos fazer uma espécie de ilustração histórica da evolução das relações da neurociência, ou tentativas de explicar automatismos ou determinismos que poderiam eventualmente ter implicações no campo do direito penal. E então, desse ponto de vista, nós podíamos ir buscar Dalcomeno de Crotone, um filósofo do século VI, não um neurocientista, que foi ao começar o primeiro a sugerir que as funções psíquicas residiam no cérebro, que os órgãos científicos estariam ligados ao cérebro devido a comunicações nervosas, portanto, aquelas intuições boas que os gregos antigos, os gregos clássicos tinham, até nomes bem mais recentes, como Ivan Pavlov, mais conhecido, não é? Com o estudo dos reflexos condicionados, Egas Muniz, um português com a técnica da lobotomia pré-frontal, independentemente das críticas que se possam fazer, dois autores, o Serletti e o Lúcio Bini, com a terapia eletroconvulsiva, Jesse Konorski com a ideia do condicionamento instrumental e a sua ligação à plasticidade neuronal, ou muito mais recentemente um autor chamado Mario Capek, que se distinguiu no estudo dos chamados genes OX, isto é, genes homeóticos que controlam o desenvolvimento do eixo sagittal para as ordens multicelulares. Por outras palavras, que são capazes de programar, por exemplo, o desenvolvimento de membros superiores ou inferiores, e criar simetrias entre esses membros e assegurar que o desenvolvimento é feito de forma correta. Bom, a verdade é que, com estes e muitos outros contributos, assistimos ao longo da história da humanidade a tentativas mais ou menos bem-sucedidas de melhor compreender e determinar as raízes físicas do comportamento animal humano, e etc. E ao mesmo tempo que isto aconteceu, esta tentativa de explicação, também há tentativas, como eu disse há pouco, de explicar estes comportamentos com base em automatismos ou determinismos de diversos tipos. A neurociência, sendo sinteticamente o estudo científico do sistema nervoso, fizemos assim, de forma muito simples, é apenas mais uma dessas tentativas. Contudo, como bem referiu também o professor Hugo, dado o natural pendor multidisciplinar da neurociência, com incursões como desde a linguística, à filosofia, da química, à matemática, da genética, à psicologia, entre outras áreas, e os extraordinários desenvolvimentos recentes que esta área científica teve, não se estranha que tenha conquistado um lugar de destaque entre as mais tentativas de explicação de comportamentos animais e humanos. De tal forma que se destacou que vou chegar às esferas do direito e do direito penal, ainda por via principalmente das chamadas inovações técnicas, quer dizer, dos velhos polígrafos, digamos assim, até aos mais recentes e polémicos biomarcadores neurocognitivos, que supostamente identificariam tendências para a reincidência, etc. Bom, uma série de outras que eu vou dispensar aqui. Bem, mas não será de estranhar por isso que uma das formas mais inquietantes, se não a mais inquietante, de intromissão da neurociência na área do direito, em particular na área do direito penal, tenha resultado do impacto de experiências produzidas por autores como, por exemplo, Benjamin Libet, nas décadas de 1960 e 1970. Para provar a existência de processos elétricos cerebrais inconscientes, conhecidos desde 1965 como barato-chave potencial, isto é, potencial reativo. Com efeito, nas experiências levadas a cabo por esse Libet, foi detectada a atividade cerebral reativa, portanto, aquilo que nós chamaríamos de
potencial reativo até 300 milissegundos antes da tomada de consciência da decisão que se quer realizar. Consciência essa que, por sua vez, precede em cerca de 200 milissegundos o próprio ato praticado. Dá bem uma noção, quer dizer, então, somados são 500 milissegundos, e isto não são da experiência, porque atualmente, em 2008, à volta disso, chegou-se à conclusão, alguns investigadores chegaram à conclusão que se calhar é 7 segundos antes, ou pode ir até 7 segundos antes da tomada de decisão, a realização do tal potencial reativo, isto é, de atividade cerebral relacionada com os dados da realidade ou em reação com dados da realidade. Por outras palavras, parece que existem respostas espontâneas que precedem decisões conscientes determinantes, o que implica a existência de processos neuronais inconscientes que podem servir como causa para a ocorrência de atos cognitivos. Não é difícil perceber o potencial para a controvérsia, porque tal desafiaria não só as nossas crenças naturais ou filosóficas, em torno do suposto livre-arbítrio dos indivíduos, como também parece diminuir de forma assinalável a hipótese de responsabilização moral ou jurídico-criminal. De facto, há alguns neurofisiólogos citados por vários autores que eu também vou dispensar, mas há alguns neurofisiólogos reputados, como Wolf Singer, Wolfgang Prinz, Gerhard Roth, principalmente autores, digamos assim, neurofisiólogos alemães ou de origem alemã, que têm sustentado que os resultados atuais da investigação sobre o cérebro demonstram a necessidade urgente de alterar de forma profunda as concepções tradicionais sobre os processos de decisão humanos e, o que é mais polémico, tem defendido com maior ou menor intensidade que o princípio da probabilidade carece de fundamentação ou fundamento científico. Assim, por exemplo, vou dar apenas alguns exemplos, Wolf Singer diz que não se encontrou em nenhum sítio do cérebro um agente mental com a liberdade da vontade ou a própria responsabilidade, ou ainda, continuo a citar, a suposição de que somos plenamente responsáveis por aquilo que fazemos, dado que poderíamos ter atuado de um outro modo, não é sustentável do ponto de vista ou na perspectiva neurobiológica. Em suma, diria eu agora, a liberdade que queremos ter e que exigimos que os outros saibam bem utilizar, supostamente não existiria, não seria uma realidade, digamos assim, à parte, não seria passível de ser autonomizada. Por seu lado, Wolfgang Prinz sintetiza a conclusão, enfim, que ele entende que se pode tirar a conclusão maior que se pode tirar das experiências de vida, dizendo, uma provocatória frase, não fazemos o que queremos antes que queremos o que fazemos. Isto porque as nossas decisões de atuar se fabricariam, estou ainda a citar, em processos subpessoais, isto é, de modo completamente alheio à consciência do ser humano, e, portanto, decorrendo de tais processos subpessoais, interpretam-se como sendo resultado de processos pessoais de decisão. Aquilo que seriam supostos, que se entende, que se imputa como sendo processos pessoais de decisão, afinal não são processos subpessoais de decisão que ocorrem numa esfera não consciente, supostamente, de acordo com estes neurofisiólogos e biólogos. Por último, Gerhard Roth sustenta que, estou a citar, o eu não é o senhor da casa e, portanto, a concepção tradicional de que a vontade se transmite à realidade por uma ação voluntária dirigida por um eu consciente seria uma mera ilusão. Como acrescenta Roth, a memória emocional da experiência, que trabalha de modo inconsciente, tem a primeira e última palavra no que diz respeito ao aparecimento de desejos e intenções. Tem a primeira palavra no aparecimento desses desejos e intenções, tudo se processa de modo inconsciente, e mais uma vez na tomada de decisões, que acontece 1 ou 2 segundos antes, ou como nós já vimos há pouco, talvez até 7 segundos antes, de que percebamos de modo consciente aquilo que vamos fazer e tenhamos vontade de executar a ação. Isto tem implicações na área do direito penal, que escusado se a dizer, são mais comuns, para desenvolver algumas. Portanto, concluindo, segundo Lance estas conclusões podem levar a um indivíduo a renunciar a um direito penal que queira fazer frente a criminosos, dado que a culpabilidade dos mesmos costumava decorrer, e continua, felizmente, mas isso é algo que eu vou desenvolver mais adiante, por regra, costumava decorrer por regra do facto de podendo esses indivíduos, esses eventuais criminosos, não terem evitado ou antes terem pretendido a realização de uma ação ilícita. Há, no entanto, uma forte resistência dos penalistas, e eu tenho aqui a mencionar como é evidente, porque não ficaram, digamos assim, à margem desta discussão e das implicações desta discussão. E então, como diz Winfried Deissmann, existe um campo que sustenta que tais questões neurocientíficas não vinculam o direito penal, porque este não trataria em bom rigor de conhecimento científico. Aqui, mais uma vez, estou a aproximar-me de uma das conclusões finais dos